Pessoal, tudo bem? Vamos então para uma continuação das aulas de lodos ativados, é a parte de decantador, né? A gente já viu no balanço de massa, né, a importância do decantador. O decantador é a última unidade do processo e a gente precisa dele para ele remover aquela DBO particulada que sai no efluente, né? E removendo essa DBO particulada, que na verdade são sólidos que estão ali em suspensão, com uma concentração altíssima, né? Se a gente pegar a concentração de CX no tanque de aeração, é na faixa de 2.500 até 3.000. Então, isso saindo como efluente, você imagina, naquela relação que a gente transforma DBO em sólidos suspensos, né? Ou sólidos suspensos, ou sólidos suspensos voláteis, ou os totais ou os voláteis. Então, você só fazer aquela continha da relação, vocês vão ver o tanto que esses 3.000 ou 2.500 miligramas de sólidos suspensos voláteis vira DBO particulada quando isso sai no efluente. Então a gente não quer que saia no efluente. Se a gente não quer que saia no efluente, o que a gente faz? A gente coloca uma unidade de decantação, coloca um decantador. Diferente daquelas lagoas de decantação que a gente viu nos sistemas de lagoa. Por que é diferente? Porque nas lagoas de decantação, a gente tem somente a lagoa ali, você não tem nenhum aproveitamento daquele lodo que fica sedimentado. Diferente no reator de lodos ativados, como vocês já viram, a gente recircula esse lodo que ainda está ativo, que fica no fundo, para voltar para o sistema de aeração, né? Então, a gente precisa ter algum mecanismo para conduzir esse lodo que vai ficando no fundo, para encaminhar esse lodo para a região que a gente quer, né? Para o local que a gente quer dentro do nosso reator. Então, a gente coloca esse decantador, que é uma unidade um pouco mais... envolve mais engenharia associada ali na sua construção, para você conseguir fazer depois o deslocamento desse lodo aí para o tanque de aeração novamente. Tá certo? Vou passar alguns conceitos básicos aqui primeiro sobre decantação, que é importante a gente saber, mas vocês já devem ter visto isso em processos de operações unitárias para engenharia ambiental, mas vale a pena a gente quebrar um pouco a cabeça, que só para vocês relembrar alguns conceitos, para a gente já entrar na parte de dimensionamento e parâmetro de projeto. Então a primeira coisa, a função é essa função que a gente falou que é separar os sólidos. Ele também tem uma outra função que é adensar esses sólidos no fundo. Se vocês lembrarem, né, quando a gente pega a concentração de biomassa dentro do tanque de aeração na faixa de 2.500, né, 3.000, dependendo do parâmetro de projeto que vocês adotarem, o CX, quando isso vai para o decantador, você cria, né, aquele lodo mais concentrado no fundo, ou seja, mais adensado no fundo, e uma superfície clarificada ali com o líquido, com o esgoto tratado já sem grande parte desses sólidos. E esse lodo adensado ali no fundo, né, ele é o CXX. Se vocês lembrarem, ele tem concentração mais alta, de 8.000, 7.000 até 11.000 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Então, você vê que a função dele, além de você separar, ele adensa, ele deixa mais concentrado ali, função da própria separação, né? Conforme vai caindo, você vai adensando, você vai tendo mais sólidos num volume de água menor, você vai aumentando a concentração, consequentemente adensando esse lodo. E o decantador é a última parte ali do lodos ativados, né? Parte que a gente fala do tratamento. Depois tem desinfecção, que pode dosar ali cloro, alguma coisa assim, mas quando a gente pensa em tratamento na parte ali do processo biológico, físico e biológico, né? A gente tem o tratamento aeróbio seguido do decantador. Depois, o que vai vir na frente, uma desinfecção, alguma coisa assim, já é uma parte mais simples, inclusive. Mas isso aí já tem que estar com uma qualidade boa, efluente, para a gente conseguir fazer a aplicação dessa desinfecção. Então, a gente pode ser considerado ela como a última unidade ali do sistema de tratamento. Então, como é que a gente pode classificar alguns tipos de sedimentação? Vocês já viram isso em algumas aulas, já vimos isso, inclusive em algumas matérias minhas, que são os tipos de sedimentação que a gente pode ter de partículas, né? Tem a sedimentação discreta, tem a sedimentação floculenta, azonal e a por compressão. Então o que acontece? A sedimentação discreta são aquelas que as partículas entram no sistema, elas vão sedimentando, mas não há interação entre as partículas. Ou seja, um exemplo é uma areia sedimentando numa caixa de areia. Uma areia que sedimenta numa caixa de areia, ela entra, ela pode chocar com outra areia ali no meio, só que ela não tem essa interação, ela não é algum floco, alguma coisa assim que ela faria essa areia juntar uma na outra, aglutinar e formar uma areia maior que mudaria a velocidade de sedimentação. Não, ela sedimenta como uma partícula livre e discreta, com velocidade de sedimentação constante durante todo
o período ali de sedimentação dela. A floculenta já é aquela que acontece na estação de tratamento de água. Vocês devem lembrar, quando vocês viram na disciplina de tratamento de água, que ela entra no decantador, as partículas começam a chocar uma com a outra, e aquelas que vão formando flocos maiores tendem a sedimentar mais no início do decantador, com relação àquelas que não têm essa interação tão forte, que tendem a sedimentar na parte mais distante ali do decantador. Então você tem formando flocos, você tem essa formação de flocos no sistema, por isso ela é determinada de floculenta. E conforme ela vai aumentando esse floco, ela vai ficando mais densa e aumenta a velocidade de sedimentação. Então você não tem uma velocidade constante, que é o que essa imagem mostra, né? Tá vendo? Você chocou duas partículas aqui, ela aumenta a velocidade de sedimentação, aumenta a velocidade com que essa partícula vai atingir, diminui o tempo, né, em que essa partícula vai demorar para atingir o fundo aqui do decantador. Aí, tudo bem, até aqui vocês viram, acredito, tudo em tratamento de água, viram em abastecimento, vimos nas primeiras aulas também, quando a gente viu para a parte de tratamento preliminar. Agora a gente vai trabalhar nos processos que mais ocorrem aqui nos decantadores em estação de tratamento de esgoto, que é a decantação zonal e por compressão. O que é essa zonal que a gente fala e por compressão? A zonal, imagina o seguinte, quando você começa a sedimentação de partículas que estão muito concentradas, como é o exemplo do esgoto com lodo, ou seja, o efluente que sai dos lodos ativados, você tem muito esgoto ali presente misturado com esse lodo, então você tem uma concentração muito alta de sólidos nesse efluente. E quando você coloca esses sólidos num tanque, você imagina, você colocou tudo aquilo misturado num tanque. As próprias partículas que estão ali, que começam a ter velocidade menor de movimentação, tudo, elas começam a sedimentar. E conforme elas vão sedimentando, elas vão aumentando a concentração, porque você está reduzindo o volume ali do teu tanque, né? E você está aglutinando essas partículas numa massa ali de partícula. E como você vai aumentando essa massa de partículas sedimentando, é como se você fizesse um arraste, não? Você forçasse, criasse uma peneira ali que arrastasse todas as partículas que estão ali no meio para o fundo do teu decantador, para o fundo do teu tanque de decantação. Então é o que a gente chama, essa sedimentação zonal, ela forma uma interface muito nítida do que é o efluente clarificado e do que é o efluente ali adensado com lodo, e você tem então essa zona sendo formada entre líquido clarificado e líquido com os sólidos, e você vê muito bem essa interface, e essa interface vai sedimentando meio que como se fosse uma massa única de partícula, como se fosse uma coisa só indo para o fundo do tanque. Meio que uma interagindo com a outra e ajudando até nesse arraste, né, nesse carregamento dessas partículas para o fundo do tanque. Eu vou mostrar no próximo slide o que isso representa numa imagem dessa representação. E por último, isso é o que acontece no decantador, né? Você imagina, chegou tudo lá, fica com uma água mais parada, aquela massa começa a sedimentar, elas vão aglutinando uma com a outra ali e você forma como se fosse uma massa única sedimentando indo para o fundo do tanque, ajudando até no arraste das partículas que estão ali no meio para o fundo, carregando essas partículas para o fundo. E por último, por compressão, você imagina, essas partículas quando chegam no fundo, elas conforme vai passando o tempo, vai ficando pesada, né, a superfície, e o peso do lodo ali no teu sistema vai comprimindo essa massa de lodo, reduzindo o volume dela com o passar do tempo. Então seria o último tipo aí de sedimentação, que é essa por compressão. Quanto mais tempo você deixa as partículas, o peso delas faz com que haja uma maior compressão dela, uma maior compactação, podemos dizer assim, tá? Vou mostrar para vocês principalmente essa aqui, sedimentação zonal. Olha aqui, por exemplo, um lodo de uma proveta. O que eu fiz nesse ensaio? Peguei um lodo de um tanque de aeração de lodos ativados, coloquei 1 litro numa proveta, agitei a proveta e coloquei ela em pé. Poucos minutos, você já começa a observar nitidamente, ó, essa interface que eu falo para vocês, tá vendo? Essa interface é, na parte mais escura, o lodo com o esgoto ainda misturado, né? E aqui já o líquido clarificado. E conforme vai passando o tempo, você vê que as coisas não ficam meio soltas. Não, você vê que forma uma massa, como se fosse realmente uma massa única de sólidos indo para o fundo, ó. E depois de algumas horas, você vê esse lodo no fundo. E quanto mais tempo você deixar aqui, vai começar a sofrer o processo de compactação, de compressão, né? Vai comprimindo e ficando uma massa bem comprimida aqui no fundo da tua proveta. Então isso é sedimentação zonal. Você vê nitidamente essa interface de sedimentação. Aqui também, no reator
Isso aqui foi na pesquisa de graduação de TCC, trabalhava com reator batelada, contratando efluente de uma indústria de refrigerante. Aqui era o efluente, na época a produção era de cola, refrigerante escuro, né? Então você tinha que, terminou meu ensaio de batelado, o reator estava todo agitado, misturado, aerado. Aí eu desliguei. Depois de alguns minutos, acho que 30 minutos, alguma coisa assim, você observa a formação dessa interface clara aqui, ó, entre o líquido tratado, né? Ainda tem uma certa cor, porque era o efluente, ele tinha uma certa cor, e o lodo no fundo desse tanque, que seria o lodo do meu sistema de lodos ativados. Embatelado, nesse caso, né? Então você tinha claramente essa interface aqui formando, que é a sedimentação que ocorre nesse tipo de tanque, sedimentação zonal. Então, o que acontece quando um líquido entra no decantador? Você já observou. Então, o lodo vai para o fundo. Para o lodo ir para o fundo, aquela água que tinha misturada com o lodo, se o lodo está indo para o fundo, a água tem que ir para a superfície. Então, para formar essa interface, o lodo é carregado para o fundo, consequentemente, a água que estava ali junto com esse lodo, ela fica na superfície. E é por isso que o decantador funciona, porque a gente quer o líquido realmente clarificado. Então, se a gente quer que se o lodo ele vai para o fundo e o líquido clarificado fica na superfície, a gente já consegue imaginar duas coisas. Primeiro, que a remoção de lodo vai ocorrer pelo fundo do meu decantador e a remoção e a retirada do meu efluente tratado vai ser pela superfície do meu decantador. Por quê? Para a gente otimizar os processos. Se o lodo tende a ir para o fundo e o líquido tende a ir para a superfície, a gente coloca os sistemas de coleta desse efluente na superfície e o sistema de coleta de destinação final ou de recirculação desse lodo a gente coloca no fundo. Então é aqui que a gente vê. Ó. Olha aqui, um decantador circular, nesse caso aqui eu vou te mostrar alguns modelos. A gente tem a interface nítida aqui, o lodo indo para o fundo, o líquido clarificado indo para a superfície. Aqui na lateral desse tanque, os dispositivos de coleta do efluente tratado e aqui no fundo o descarte desse lodo ou um ponto de recirculação desse lodo. Ou seja, a gente tem essa característica aqui dentro de um decantador ocorrendo. O líquido normalmente num decantador circular ele entra pelo centro porque ele vai ter que percorrer toda a distância até chegar na borda onde tem um dispositivo de coleta dele. Então ele entra pelo centro até ele percorrer a borda. Esse lodo sedimenta. E ele sedimenta a uma certa velocidade. Por quê? Como a gente já viu até em partículas discretas, existe uma velocidade de sedimentação que é uma velocidade com que essa interface, né, de sólidos vai se deslocando para o fundo do tanque. E essa velocidade é utilizada para projetar um decantador. Então, se a gente sabe qual é a velocidade com que esse líquido vai para o fundo, a gente consegue saber então quanto eu posso aplicar desse meu efluente por área para garantir que ocorra essa velocidade de sedimentação e que meu líquido saia da superfície clarificado e o lodo fique compacto, adensado no fundo desse tanque. Então é esse o funcionamento. Lodo para baixo, líquido para cima e a gente tem aqui no centro até essa formação aqui de uma canaleta no fundo para você realmente direcionar teu lodo ali para aquela região central para você conseguir fazer o descarte ou a recirculação dele para o tanque de aeração. Ou as duas coisas juntas, né? Que é o que normalmente acontece. Parte você circula e parte você descarta. Olha aqui então o projeto de um decantador circular. Olha que interessante. Aqui eu tenho a entrada do meu esgoto, que vem do tanque de aeração pelo centro. Entrou pelo centro, ele vai então ter que percorrer toda essa distância, né? Para chegar na lateral, onde vai ter uma canaleta que vai ir por toda a circunferência do meu decantador. Essa canaleta vai ocupar para que o meu líquido consiga verter para essa canaleta em qualquer ponto aqui do meu decantador. Ou seja, entrou pelo centro, o líquido vai caminhar para sair aqui nessa canaletinha. O que acontece? Quando o líquido sai aqui, ele tende a ter um caminho preferencial de ir direto para cá, porque ele está saindo com um cano, uma tubulação virada para cima aqui, e você tende a ter esse caminho preferencial. Então, o que normalmente é feito? Tá vendo esses anteparos aqui? Você coloca esses anteparos aqui no decantador para quando o líquido entrar, ele não conseguir ir direto para lá e você forçar ele a passar por baixo desse anteparo e depois chegar aqui no sistema de coleta. Ou seja, é esse anteparo que a gente vê nessa imagem aqui, é exclusivamente para você forçar. Na hora que o esgoto sai aqui, ele não consegue ir direto para a superfície. Ele vai ter que hidraulicamente descer para depois ir para lá. E esse movimento de descida e depois ir para lá é a hora que você força o teu esgoto
a ir para essa região mais embaixo e você então força com que teus sólidos vá para o fundo do teu tanque. Aqui no fundo do tanque eu tenho essa canaleta central, que é onde eu vou instalar minha tubulação de descarte, e eu tenho nesse meu decantador um raspador de lodo, que é essa estrutura aqui, que ele vai ficar girando continuamente, numa velocidade muito lenta, para também não arrastar esse lodo e acabar movimentando e fazer com que ele fique suspenso e saia no efluente final. Então é muito lento que vai ocorrendo esse arraste para que esse lodo atinja essa região aqui do decantador, essa região central. Esse raspador leva esse lodo para lá devagarzinho e aqui nesse centro você tem o descarte. Normalmente daqui vai para uma elevatória de lodo. Dessa elevatória de lodo, você decide o que você faz. Parte você descarta e parte dessa elevatória você recircula para o teu tanque de aeração. Aí a decisão é na operação, como é que é feito isso aí. Normalmente isso aqui vai direto para uma elevatória de lodo. Isso para um decantador circular, tá? E um decantador retangular? Menos usado, tá? Assim, quando eu já fiz várias visitas em lodos ativados, eu nunca vi um decantador retangular desse tipo de sistema, acho que por questão de aproveitamento, até de espaço, enfim. Mas existe até mecanismo de limpeza, esse sistema aqui mecanizado é mais simples do que um retangular, mas existe o retangular, de repente vocês vão trabalhar e vão encontrar esse tipo de sistema, que é muito semelhante a um decantador de estação de tratamento de água. Então o esgoto entra numa parte, sai pela outra parte, pelo outro extremo do tanque. Aqui você também coloca esse anteparo para forçar o teu líquido ir para o fundo, ao invés de ir direto pela superfície. E você faz vários pontos de entrada do teu efluente nesse tanque. E o líquido vai ficar na superfície, o sólido vai para o fundo. E você coloca tipo um raspador que vai ficar no fundo do tanque, sendo arrastado, sendo movimentado por um motor aqui na superfície. Como se fosse uma forma simples de imaginar. Imagina um rodo gigante instalado num tanque retangular. E esse rodo pela superfície fosse sendo puxado por um motor, e esse rodo lá no fundo ele vai arrastando, ele vai puxando, e esse sólido também muito devagar vai sendo carregado para essa região aqui do início do tanque, para daí então você fazer o descarte numa elevatória de lodo, para você ou jogar fora esse lodo dando destinação adequada, ou recircular esse lodo para o tanque de aeração. Aí a decisão de acordo com os parâmetros de projeto, né? Então isso seria um tanque retangular que a gente usa também na parte de lodos ativados. Tá certo aqui então, pessoal? A parte de decantadores, tudo ok. Então, como que a gente pode projetar um sistema desse? Qual é o parâmetro de projeto usado? A gente já conversou que é basicamente velocidade. Só que existe uma outra forma, na verdade, essa velocidade a gente dá um outro nome para ela, mas no fundo é tudo velocidade. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que é feito. O primeiro parâmetro de projeto que a gente utiliza para dimensionar um decantador, esse decantador secundário, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco também pode ser utilizado para dimensionar aquele decantador primário, né? É a taxa de aplicação de sólidos. Pelo nome ali a gente dá a sigla de GA, taxa de aplicação de sólidos. Como é que eu calculo essa minha taxa de aplicação de sólidos? Bom, é muito simples. Taxa de aplicação de sólidos vai ser igual a minha vazão de alimentação mais a minha vazão de recirculação, vezes a concentração de lodo dentro do meu tanque de aeração, dividido pela área. Área em quê? Essa área é a área em planta do decantador. Olha que simples então, pessoal. A minha taxa de aplicação é minhas velocidades, é minha vazão VCX dito pela área. Vamos ver unidade disso aqui, pessoal? Vamos ver. Ó, GA vazão. Para deixar na mesma unidade lá, eu vou colocar na unidade que a gente vai chegar no valor final. Então vamos colocar uma vazão em metro cúbico hora vezes CX. Para sair na unidade, vamos colocar então quilograma de SSV por metro cúbico. Concentração, tá? Miligrama por litro, eu consigo transformar miligrama por litro para quilograma por metro cúbico. Só estou colocando para sair na unidade que está ali no slide, tá? Dividido pela área. Área, metro quadrado. Então vai dar 1 sobre metro quadrado. O que vai sobrar? Ó?
Metro cúbico corta com metro cúbico. Vai sobrar, olha que interessante, quilograma de SSV por metro quadrado por hora. Olha que bacana, é a unidade desse meu sistema. O que isso quer dizer? Ele calcula basicamente qual que é a carga que eu posso aplicar de sólidos. Ó, porque quando eu pego massa por tempo, dá unidade de carga. Ó, isso aqui é carga. Carga de sólidos. Qual é a carga que eu posso aplicar de sólidos por unidade de área do meu decantador? É isso que esse parâmetro fala pra gente. Quanto que eu posso aplicar de carga de sólidos para esse decantador conseguir sedimentar de forma adequada? Ô Brito, mas como é que eu vou saber para calcular isso? O GA, ele é um parâmetro de projeto, ele é adotado, você vai adotar. Quanto? Ali tem na nossa tabelazinha aqui, né? Para o sistema convencional, para uma aeração prolongada. Então, para o convencional, quando eu trabalho com a vazão média, esse valor vai ser de 4 a 6, o quê? Quilograma de SSV por metro quadrado por hora. Tá, mas e o que eu vou fazer então? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do meu decantador. Ou seja, se o meu GA eu conheço, Q mais QR vezes CX dividido por A. Se o meu GA eu conheço, isso aqui está ok, a vazão sempre vai ser ok. O QR a gente já calculou para dimensionar lodos ativados, o CX a gente já calculou ou a gente já adotou para calcular para dimensionar lodos ativados. O que sobra para a gente? A área. Vou lá e coloco então que a minha área vai ser igual a Q mais QR vezes CX dividido por GA, que é minha taxa de aplicação de sólidos. Simples de tudo, né? Primeiro a gente calcula a área, depois a gente vê profundidade. Ô Brito, é só isso? Existe alguma outra forma de eu calcular a área do meu decantador? Existe. Que é em função de um outro parâmetro, que é a taxa de aplicação hidráulica. Taxa de aplicação hidráulica. Essa é mais simples. Essa é basicamente função da velocidade de sedimentação. Ou seja, como é que eu calculo a taxa de aplicação hidráulica? Taxa de aplicação hidráulica nada mais vai ser do que a vazão do meu esgoto que entra no decantador pela área. Essa aqui é a vazão de entrada e essa é a área do meu tanque. O que dá de unidade? Vamos ver. Vazão, metro cúbico hora, área, metro quadrado. Então, se você olhar aqui, né, a unidade disso aqui vai ser metro cúbico por metro quadrado hora. Só que se a gente cortar, né, os metro cúbico metro quadrado, vai dar unidade o quê? Metro por hora. Unidade de distância por tempo é igual ao quê? Velocidade. Então eu consigo projetar também a área de um tanque usando a taxa de aplicação hidráulica. Ô Brito, mas aqui o que entra no decantador é o Q mais o QR. Tudo bem, mas para projetar a gente desconsidera, porque essa taxa aqui, ela é a gente adota, né, o parâmetro que ela tem, né, o valor que ela tem é considerando a vazão média de entrada e não a vazão total que entra para o decantador. Então, por isso que a gente vai adotar que é um valor de 0,67 a 1,33 ou 1,20, depende do autor que você vai trabalhar. Se for aeração prolongada, muda, né, de 0,33 a 0,67. Está tudo aqui na tabelinha, tá? Depois vocês olham aí no slide da aula sem grandes problemas. De novo, se eu tenho, então, a taxa, se ela é um parâmetro, o que me sobra? A área vai ser igual vazão dividido pela taxa de aplicação hidráulica. Simples de tudo. Ô Brito, mas tem duas formas, qual que eu adoto? Aí uma recomendação minha e talvez da literatura
quando vocês forem ler os livros sobre esse tipo de sistema. Normalmente você adota o que tiver maior área, para você garantir a segurança. De repente você adota um valor de GA, né, de taxa de aplicação de sólidos, que quando você calcula a taxa de aplicação hidráulica dá um... Não está satisfazendo aquela velocidade. De repente você vai ter que reduzir, né, o valor o valor adotado do parâmetro para você aumentar a área. Então, para você garantir que isso não vai ocorrer, você calcula das duas formas. Aquele que dá maior área, você adota e depois você vem e recalcula o GA adotado. Você adotou um GA, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Eu calculei dos dois jeitos, pela taxa de aplicação hidráulica foi que deu maior área. Beleza, vou considerar esse valor então. Considerando esse valor, eu tenho a área. Aí eu volto para a taxa de aplicação de sólidos e recalculo ela. Ela vai ter que dar naquele intervalo que a gente falou, de 4 a 6, que a gente viu aqui. Normalmente dá certo, tá? Aí, às vezes você adotou 5, mas na verdade você vai ter que adotar 4.2 para conseguir satisfazer a mesma condição de área. Quando vocês forem fazer o cálculo, vocês vão ver, vocês vão entender um pouco melhor isso, tá? Profundidade. Eu vou colocar aqui. Então vou imaginar um circular. Retangular é fácil imaginar, né? Profundidade, eu tenho o tanque retangular aqui, seria a lâmina de água aqui, é esse valor aqui de H. Então eu tenho uma profundidade mínima e uma recomendada. Então, vocês vão ver no próximo slide que para retangular tem uma tabelinha. Então não vou falar ele agora. Eu vou falar só do circular, que esse slide que eu estou projetando ele fala do circular. Então você tem lá teu tanque circular, né? Ele tem esse formato. E aqui você vai ter a canaleta de coleta do teu esgoto aqui, né? E você vai ter então as alturas. Então basicamente ele vai ter essa altura de fundo, né? Vamos considerar uma lâmina de água aqui, ó. Então ele vai ter uma altura aqui até o fundo, né, desconsiderando aqui a canaleta, e ele vai ter uma altura na lateral aqui. Essa altura da tabela, que eu estou mostrando para vocês, é essa profundidade aqui, ó. É essa profundidade, que varia ali recomendada de 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2, 4.5. Por que muda, Brito? Muda em função do diâmetro. Então eu tenho aqui um tanque com certo diâmetro. E desse diâmetro eu vou calcular em função da área e defino depois a profundidade desse meu tanque aqui. Beleza, pessoal? Então muito tranquilo, né? Definir a área, vejo o diâmetro, com o diâmetro defino a profundidade. Ah, mas e essa inclinação aqui, Brito? Como é que eu vou saber a profundidade do fundo? Aí que está o próximo slide. Se vocês olharem aqui, ó, para tanque retangular, tá vendo que eu falei para vocês que o próximo slide ia ter, ó, profundidade recomendada, tudo aqui explicadinho, tá? Então tá aqui nesse slide. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês inclinação aqui. Inclinação do tanque. Do fundo, né? O retangular, você não precisa ter essa inclinação, porque você vai ter o raspador, né, que vai fazer essa função. O circular, ele varia de 6 a 17, usualmente 8% de inclinação. Ou seja, você vai, para cada 100 que você anda na horizontal, você desce 8. Essa é esse 8% aí de inclinação que a gente tem. E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês... O decantador primário, aquele que a gente pode colocar no lodos ativados. Por exemplo, num que é aeração que não é aeração prolongada, né? Como que eu defino os parâmetros de projeto desse tanque? Como é que eu projeto ele? Do mesmo jeito, pessoal. O que vai mudar são os valores. Tá vendo aqui, ó? A unidade aqui para taxa de aplicação hidráulica para vazão média, para vazão máxima, os valores que eu vou adotar e os valores típicos. Então, aqui, tratamento primário seguido do decantador secundário. E aqui, para um decantador que vai ter excesso de lodos ativados. Como eu falei para vocês, de repente a gente tem uma elevatória que vai precisar de um adensador de lodo. Se eu quero projetar esse adensador, olha aqui. Tá vendo? Tem todos esses parâmetros na literatura. E aqui já os parâmetros do decantador primário também retangular e circular. Com relação à profundidade, comprimento, recomendado e tudo mais. Os diâmetros recomendados. Está vendo que aqui ele é muito geral? Por isso que é bom usar esse outro parâmetro que relaciona a profundidade em função do diâmetro.
Aqui ele adota uma profundidade típica, porém com o diâmetro muito variando, né? Adota essa aqui que é mais de acordo com a literatura. Isso aqui em decantador primário, então, tá feito. E como é que é um decantador, Brito? Olha aí, olha que interessante. Olha que bacana o formato decantador. O raspador de fundo, que eu falei para vocês. Aqui, normalmente, esse raspador de fundo ele é acionado ou por um motor central ou por um motor que fica aqui na borda dele, né, que vai girando. E conforme isso vai girando na circunferência do tanque, ele vai rotacionando o fundo também. Essa inclinação de 8% que eu falei para vocês. Aqui é onde coleta o meu esgoto. Ó que interessante, tá vendo? Um raspador de fundo instalado num tanque real. O dispositivo central aqui, né, que vai ter a coleta, onde eu vou instalar minhas tubulação de descarte do meu lodo. Aqui o anteparo que eu falei para vocês, tá vendo? Que o esgoto ele vem pelo centro, esse anteparo para forçar o esgoto vir para baixo, ele não ir só direto para a superfície. Aqui o anteparo também tem sistema que tem até 2 anteparos, né, para você forçar realmente o líquido a não escapar pela superfície. De novo, olha aqui ó, o anteparo, o líquido entrando pelo centro. Você tem aqui a canaleta na lateral que coleta o esgoto clarificado, né, com a canaleta aqui triangular, o raspador de fundo, tudo isso nessas imagens. Olha que interessante. Então depois vocês vão ter o slide, vocês vão conseguir ver os detalhes disso, mas é isso, o esgoto entra pelo centro. E vocês veem o tamanho, né, vai mudando os diâmetros do tanque. É um diâmetro menor, aqui um tanque bem menor, né? E aqui um tanque gigante, tem que ter até 2 raspadores para garantir uma boa coleta desse lodo que fica no fundo. O anteparo aqui para você forçar o esgoto a vir para baixo e as canaletas aqui de coleta do meu esgoto tratado sempre na superfície, na parte externa ali do tanque, né? Na circunferência do tanque, por todo o tanque. Pessoal, é isso, um decantador. Numa aula presencial eu tenho uma planta do decantador, a gente abria, conseguia ver essa planta, mas infelizmente aqui a gente não consegue. Mas a gente vai ter aula de dúvida sobre isso, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham aí de problema na hora de mencionar, vocês podem entrar em contato comigo, mas não, acredito que é bem tranquilo. É mais difícil desenhar do que projetar. O desenho do decantador é um pouco mais elaborado por conta do raspador. Mas a gente vai ter tempo para trabalhar nisso também, vamos ter 2 a 3 semanas aí. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até a próxima aula. Tudo de bom.